Tudo bem, Leon? Tudo. Você vai gravar o vídeo assim? Vou. O sangue tá indo pra sua cabeça, Leon. Ajuda a pensar. Oi! Primeira pergunta. Meu nome é Jorge, eu sou aqui de Santo André. Oi, Jorge. Eu sou professor e eu utilizo os vídeos do canal de vocês em sala de aula para retratar alguns assuntos com os alunos, já que vocês abordam as coisas do cotidiano de uma forma muito bacana. Se vocês acham isso uma boa ferramenta pedagógica. Ô, Nilce, eu aqui, igual um macaco pendurado de cabeça pra baixo, fazendo bobagem. Aí você coloca a primeira pergunta, um treco sério sobre função pedagógica da raiz quadrada, deu aqui falando, tá? Diante dessa imagem do Leon pendurado, feito macaco, a gente dissemos, é muito... A gente dissemos, esquece tudo, Jorge. Apaga tudo. A gente dissemos que é muito bom assistir a gente pra funções pedagógicas, principalmente o aprendizado português aqui com a Nilce. Como não fazer e suas desdobrações? O que você tá falando? Não sei, me deixou inibida. Não, isso daí se chama contradição performativa. Vamos ensinar algumas coisas aqui. A gente fala que é bom assistir a gente pra aprender, enquanto a gente ensina algo errado. Então quer dizer que na performance de dizer isso, a gente tá contradizendo o que a gente disse. Eu tô ensinando o conceito aí, contradição performativa. Pronto aí, já ajudei, viu? Você vai passar isso na sua sala de aula, não vai, Jorge? Você vai começar comigo pendurado de cara. Ah, Jorge. É bom, assim, se você quiser usar nosso vídeo, o negócio é que a gente fica sentindo mais responsabilidade. Às vezes sai um conteúdo legal, tipo quando você falou das ondas gravitacionais. Das ondas gravitacionais ou algo... Todo mundo viu aquele vídeo, velho? Às vezes sai O povo alguma me para coisa... na rua. Eu estudo física. Eu vi seus vídeos, é o vídeo das ondas gravitacionais. Obrigado! Eu sou o Gustavo e eu gostaria de saber pra vocês, qual que foi a melhor história que vocês já contaram no CAC? Foi a sua ida na Xuxa. A ida na Xuxa foi muito boa. Não, eu tomei uma chamada em Volta Redonda. Teve uma prima minha, a Mariana, que tava lá também. Eu esqueci dela. Eu não lembro dela no show da Xuxa. Ela falou, eu tava lá. Como não? Ela começou a descrever as coisas que aconteceram também, que eu deixei de fora do vídeo. Você tava lá! Ó, muita gente tenta não, recuperar esse vídeo do show da Xuxa. Não tem esse vídeo não na internet. tem mais. Tem um com o menininho de verde correndo, mas não é aquele menininho, não é o Leon. eu quero apontar que tá aqui no canto o vídeo, quem não Tá, viu, tá? é. Melhor história, minha ida ao show da Xuxa com 6 anos, de conjuntinho verde. Eu entrei na frente das câmeras, eu participei da brincadeira da dança e eu fui puxado pelo pé pelo cara que fica controlando a entrada nos disquinhos que ficava girando do lado, tá? Isso marcou o caráter Eu do fiz Leon. tudo. Não, mas sério, eu consegui estragar o treco. Quando eu corri na frente da câmera, eu estraguei o show. Quando você via a fita, que depois a família inteira gravou, obviamente. A gente não tem mais, mas na época gravou no VHS, antigamente esse treco, tá? Você vê uma hora que a câmera do estúdio se abre, eles têm que passar pra câmera que fica atrás da plateia e você vê só uma cabecinha pulando lá embaixo. Porque eu consegui sair de um canto e vim correndo na frente de todas as câmeras. O cara da edição deve ter ficado assim... Me pegaram pelo braço. Você não pode fazer mais isso. Ai, tadinho, gente. Se vocês verem o vídeo, não dá pra me confundir, tá? Você fala, esse é o Leon. Nem aquele cara, será que esse é o Leon? Meio que parece. Não, eu sou inconfundível, era tá? o Leon sem barba. É. Era a mesma coisa, mesmo cabelinho. A cabeça era um pouco maior em relação ao corpo também. Vocês hoje são figuras mais populares e influentes e formadores de opinião, muito mais do que pessoas que estão na TV aberta. Então eu queria saber como é que vocês lidam com essa pressão, porque deve ter seu lado positivo, que é o reconhecimento e o carinho dos fãs, mas deve ter aquele lado que com certeza é incômodo. A gente lida com muita responsabilidade. Muita. Tô parecendo um pudim. Não tem lado incômodo, não, é? Eu também não vejo, não. A gente não mudou, na verdade, a forma como a gente encara o canal. Não foi uma coisa que a gente almeja, tem gente que se acha o máximo, assim, quando é reconhecido na rua e tal. A gente é humilde, tio. A gente é humilde, pronto. Você sabe quando a pessoa fala a gente é humilde, é porque ela acabou de enterrar Eu a sou a humildade, pessoa mais humilde do mundo! Humilde, tipo... Ninguém é mais humilde que eu. Aí, eu sou o cúmulo da humildade. Isso é outra contradição performativa. Você está contradizendo o que você está dizendo. Aí, alunos do Jorge, prestem atenção nisso. Qual de vocês dois teria mais chance de sobreviver aos Jogos Vorazes? Eu, claro. No arco e flecha eu mando muito bem. Lembra que a gente fez uma competição e eu ganhei? Eu sei dirigir, sou eu. Com certeza
certeza absoluta. Mas eu vou estar eu com vou você falar uma sempre pra te coisa. defender. Fica Eu vou tranquilo. falar uma coisa. Eu nunca ia parar nos Jogos Vorazes, tá? Se eu fosse escolhido, eu ia arrumar um jeito de escapar. Eu ensino o Jeff a falar outra coisa que não seja bolo de cenoura. Aí eu ensino o Jeff a falar assim, eu me ofereço como tributo. Aí se eu for chamado, eu, Jeff, aquele negócio que eu te ensinei. Bolo de cenoura! Não, outro. Ofereço como tributo. É esse daí, é ele. Melhor amigo, Brasil. Me salvei. Num episódio recente de vocês falam que vocês só tinham um plano pra 30 episódios. E agora, chegando no episódio 900, quais os planos que vocês têm pro canal? Vou falar sério dessa pergunta agora. Sim, fala O Cadê sério. a Chave entrou numa fase em que a gente quer investir muito em conteúdo. E pro futuro do canal, eu espero firmar parcerias com grandes marcas, marcas que conversem com a gente, marcas que a gente use, pra que essas marcas financiem uma produção de conteúdo ainda melhor pra vocês. Porque o próximo passo, acho que daqui, é se trabalhar com equipe. A gente tem uns planos de coisas que a gente quer fazer. A gente quer fazer alguns formatos premium no canal mesmo, sabe? Assim, envolvendo viagem, envolvendo pesquisa, envolvendo conteúdo assim que você olha, que vocês vão olhar e falar, pô, que orgulho desse canal. Sem perder essa intimidade que a gente tem com você. E manter isso exige recurso, exige financiamento. Então a gente tá trabalhando pra que marcas com as quais a gente se identifique apoiem esses projetos. Eu acho que esse é o futuro do canal. Manter dentro da programação que vai manter os vlogs dos quais você gosta, outros conteúdos mais elaborados. Eu queria saber o que vocês fariam se vocês estivessem no apocalipse zumbi, quais seriam os planos de vocês. Um beijo, amo vocês, tchau! Eu tenho que dizer uma coisa. Eu não sei quantos episódios pra trás. O Leon fez um tratado sobre Eu fiz um sobrevivência. tratado e sobre sobrevivência no apocalipse zumbi. Aí eu fui ver o resultado final, o vídeo que foi pro canal Senhora Nilce Edita, os vídeos do Cadê a Chave. Ela cortou fora. É porque tá? era muito Eu pouco. tava destilando sabedoria útil pras pessoas. Porque todo mundo sabe que o apocalipse zumbi vai acontecer assim que o mundo vai acabar. Vai lá, Leon. Vamos lá. Minha família tem um sítio na zona da mata de Minas Gerais. É o suficiente pra gente poder viver da terra. Nunca plantou um tomate, mas tudo bem. Não, mas meu tio é técnico agrícola, velho. Aqui, ó. É a única pessoa da família que tem que viver. Vamos lá. Ai, meu Deus. Não, a gente tem que cortar que não é essencial, Nilson. E eu tenho 2 tias formadas em biologia. Desculpe, mãe, a gente não vai precisar de dentista. Eu tô brincando, mãe, a gente vai precisar sim, tá? Mas tia Graça é formada em letras, desculpa, tá? A gente não precisa saber escrever direito. A gente pega a fazenda. A gente tem que construir barricada e fortificar a fazenda. Obviamente, a gente tem que conseguir armamento. Todos os meus pensamentos são em Volta Redonda. Eu sei quais são as lojas de arma de Volta Redonda. Eu tenho que ser o primeiro a chegar. Assim que identificar o primeiro zumbi, eu não vou esperar assim o alerta do governo. Não, eu sou o primeiro a chegar na loja de arma. Porque você precisa se defender de pessoas que querem tirar o que você tem, de zumbis que querem comer o seu cérebro. A gente tem que primeiro fechar a estrada dos 2 lados. Como que a gente faz isso? Coloca barricada? Não. Ou cavar um buraco ou explodir os 2 lados. Eu ainda não tenho um plano pra dinamite. Vai na enxada mesmo. Rompe a estrada perto de um rio pra ter aquele lamaçal e ninguém conseguir dar a volta pelo mato e tal. Depois, a gente começa a treinar o resto da família. Porque pessoas de qualquer idade podem usar uma escopeta, não é mesmo? E a gente vai passar a viver da terra. Tem mais detalhes de como é que a gente vai fazer a plantação. O plano tá aqui já. Mas você de Volta Redonda, aquela loja de arma no aterrado, tira o cavalinho da chuva, tá? O primeiro zumbi, ela é minha. Eu realmente queria fazer uma pergunta pra você. Isso daí andou, velho. Ele fez uma sequência. Pergunta, qual é exatamente a circunferência da cabeça do leão? Eu não sei qual a circunferência, sei que o tamanho é 63, então eu assumo que a circunferência seja 63. Peraí, vamos resolver esse problema. A Nilce tá mexendo na minha cabeça. Ela pegou a fita. Vira do outro lado, pelo menos que não corta, né? Obrigado. Au. Mas isso aqui é de polegada, né? Faz a conversão. Pera aí. Não Não, é Nilce. tão grande não. Tem que apertar direito. Minha cabeça é menor que isso que tá dando, tá? 25! Não é tão desproporcional. Não é tão desproporcional. Por que magoam ele assim? Por que me magoam assim? Não entendo. Eu também não. Meu bem, não liga pras pessoas que falem da sua cabeça. Tá bom. Tá bom? Não fica chateado. Você me empresta seu boné? Será que Eu preciso ir ali na feira, trazer 2 melancias, 2 mamões, 3 essa é mais velha que minha avó, Nilson? Não tem graça nenhuma, tá? Eu tô sendo vítima de bullying. Você ouviu muito essa piada quando você era criança? Eu vi. Aí eu emprestava o boné. Fazer o quê?